Nossas saudações a todos os irmãos que prestigiam e acompanham as páginas das redes sociais da Associação Espírita Caridade. Nosso fraternal abraço a essa doutrina de luz, a doutrina cristã, a doutrina espírita, que traz na sua missão iluminar mentes e consolar corações. O tema da exposição de hoje, meus irmãos, é do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o capítulo 17, Sede Perfeitos. O item 4 é o que vamos discorrer. Os bons espíritas. Meus irmãos, para adentrarmos no item 4, os bons espíritas, vamos nos permitir primeiro voltar ao item 1, que é a parábola do Mestre Jesus no Evangelho de Mateus. Caracteres da perfeição. Kardec, no item 2, comenta sobre esta parábola do Mestre, e no item 3 nos traz a beleza do título O Homem de Bem. Kardec nos diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, na sua maior pureza. O verdadeiro homem de bem questiona, interroga a sua consciência. Consciência onde estão gravadas, impressas as leis divinas, conforme questão 621 do Livro dos Espíritos. Nos diz que o verdadeiro homem de bem, ele questiona a sua consciência se ele fez todo o bem que estava ao seu alcance dentro das suas possibilidades realizar. Se não praticou o mal. Se não deixou de ser útil a alguém. Se fez todo o bem que estava ao seu alcance fazê-lo, como gostaria que a ele fosse feito. Segundo Kardec, continua na sua assertiva, o verdadeiro homem de bem tem fé em Deus. Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, conforme questão número 1 do Livro dos Espíritos. É o Pai Criador, pela sua lei de amor, criou todo esse universo, com essas constelações de estrelas, galáxias, rio, mares, pássaro que gorjeia os ares. Somos sua criatura. Esse verdadeiro homem de bem coloca os bens temporais abaixo, isto é, os bens do espírito estão acima dos bens terrenos, porque ele tem fé no seu futuro, na sua prerrogativa da imortalidade da alma. Criado simples e ignorante pelas mesmas leis de igualdade com todos os seus irmãos, com destino à felicidade. E a felicidade vem a ser a perfeição, no caso relativa, que é depurar-se, despojar-se de todas as suas fraquezas morais e vivenciar plenamente, totalmente, a justiça, o amor e a caridade. O verdadeiro homem de bem, ele é consciente que suas dores, seus martírios, tormentos, aflições, decepções são provas ou expiações. Estar em prova
é admitir que precisa vencer tal situação, porque isso ainda lhe é inerente a seu estado moral evolutivo, para que possa se qualificar, para que possa, subtraindo de si essas fraquezas, cada vez mais vai se auto-iluminando. E as expiações são as corrigendas que muitas vezes nós, espíritos teimosos, insistimos em contrariar e infringir as leis divinas. E as expiações são sofrimentos. Muitas vezes dores físicas e muitas vezes dores atrozes e morais. Como um processo de reeducação para o espírito, para que esse retorne ao caminho do bem, ao caminho do amor. O verdadeiro homem de bem, nos diz Kardec, é consciente. É consciente da caridade, que deve fazer o bem pelo bem, indistintamente. Que deve devolver o mal com o bem. O verdadeiro homem de bem é benevolente, deseja o bem para todos, é indulgente com as faltas alheias, não fica de forma severa, rígida, anotando e apontando e registrando os erros dos outros, numa sentença condenatória de críticas ácidas, depreciativas. Ele é indulgente. É ter doçura no coração. Ele compreende os erros alheios, porque também é factível de erros e também necessita de indulgência. Deve procurar colaborar com esse irmão. Colaborar e auxiliar. Com exemplos. Não só do discurso, mas com exemplo de um verdadeiro cristão. O verdadeiro homem de bem perdoa. O perdão das ofensas. Porque não perdoar, meus irmãos, é agasalhar no íntimo da alma uma mágoa que fica recrudescida. Energias venenosas que vão agir na corrente sanguínea, nos tecidos e nos órgãos. E a ciência comprova. É causa de tumores e cânceres. Perdoar é libertar-se dessa mágoa, dessa amargura recrudescida. Perdoar é não desejar o mal do outro. Esse irmão responderá para a justiça divina, para que possa assim se regenerar. A nós cabe nos libertar dessa dor, não nos permitir ficarmos contaminados por esta mágoa. Perdoar é libertar-se. Kardec vai iniciar então o item 4, os bons espíritas, nos dizendo que o espiritismo deve ser bem compreendido e bem sentido. Bem compreendido as suas leis divinas do nosso Pai Maior pela inteligência e bem sentido pelas lições de Jesus, do seu evangelho de luz, facultando a nós uma fé inabalável, esclarecida pela luz do amor. O bem compreendido pela inteligência e pela razão. O bem sentido pelos postulados iluminados pela sensibilidade do coração. É o amor, meus irmãos. É o amor em sintonia fina da inteligência e o coração.
os nossos sentimentos. Nos diz Kardec que a doutrina espírita ela é muito clara na sua essência. Não tem alegorias nem figuras. Ao fazer uma releitura do Evangelho do Mestre, nos traz as verdades divinas, o entendimento das suas lições, que passam pelo crivo da razão para ser bem compreendido, para ser bem sentido pelo coração. Sendo assim uma fé raciocinada e iluminada por este candor divino, o amor. A Federação Espírita Brasileira, nas apostilas do ESD, oriundas do Livro dos Médiuns, nos traz algumas categorias de espíritos, nós elencamos algumas. A primeira categoria, aos espíritas que só se interessam pela ciência das manifestações dos fenômenos mediúnicos. Seus efeitos morais não percebem, não lhes toca a alma. Ficam estacionados nessa posição de observar somente este seu interesse. Retardam sua marcha evolutiva. Alguns irmãos se afastam do ideal espírita porque recuam o dever de se modificarem, de se reformarem. Outros aliam-se com outros irmãos que comungam em sintonia de afinidades nas mesmas fraquezas. Nos diz Kardec que o primeiro passo foi dado. A doutrina já são em parte compreendida, mas ainda não lhes são sentidas. Não vivenciam. Poderão aprender nesta existência ou, quiçá, em outras existências. Esses irmãos irão despertar. A segunda categoria, os que valorizam a filosofia e a moral da doutrina. Porém, todo este conhecimento, todo esse estudo, não os faz se modificarem suas tendências e hábitos instintivos. Compreendem a doutrina espírita pela inteligência, mas não a sentem com o coração. Não vivenciam-na, não modificam sua conduta. Terceira categoria, espíritas exaltados. Seu interesse, seu olhar são somente para os fenômenos mediúnicos, pela parte científica da doutrina. Mas são facilmente iludidos por espíritos mistificadores. A quarta categoria, os verdadeiros espíritas são aqueles que de forma abnegada, dedicada, se esforçam pelo estudo da doutrina para aplicar os princípios da doutrina espírita, esmerando-se pela prática da moral do Cristo. A caridade é sua bandeira, é sua flâmula, é sua regra de conduta. O verdadeiro espírita, meus irmãos, tem a ciência que o espírito se sobrepõe à matéria, que o espírito é imortal, que a matéria ela é passageira, é temporária. Por isso, confiando na sua imortalidade, confia no seu futuro. Sabe que pode modificar
as circunstâncias que de dor passa e sofrimento e aflição, se arrependendo, modificando a sua ação, muitas vezes expiando, mas simplesmente o amor cobre uma multidão de pecados, praticando a caridade e o amor. O verdadeiro espírito, então, é sabedor que neste presente traz em sua biografia o que tenha realizado lá no passado, o bem e o mal, e colhe neste presente. E que colherá no futuro o bem e o mal que pratique hoje. A doutrina espírita ali é bem compreendida pela inteligência, pelo crivo da razão, mas lhe é bem sentida, vivenciada pelos sentimentos da alma, do coração, sendo a sua fé inabalável, inquebrantável, iluminada pelo amor. Meus irmãos, aos candidatos a bons espíritas, devem dedicarem-se a beber na fonte do Evangelho de Jesus, que nos traz combater o egoísmo com a caridade, combater o orgulho com a humildade, que nos traz, Senhor, o amor na sua essência. Amar a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, e amar ao nosso próximo, aos nossos inimigos, como a nós mesmos. Cumprir amor, esta lei, amor, justiça e caridade. Porque se desejamos o bem para nós, todo o amor para nós, é natural que ao outro se conceda o mesmo direito. O amor. A justiça é respeitar esse direito. E o instrumento que faz para que essa justiça e esse amor se consume, se realize, é a caridade. Segundo, o estudo, o conhecimento nos leva à compreensão das leis divinas, das lições do Cristo, do seu Evangelho. Deve ser bem compreendido pela inteligência e bem sentido, vivenciado pelo coração. Terceiro, humildade. Reconhecer-se em suas fraquezas, que somos pequenos, vulneráveis, fracos. Admitir que todos somos aprendizes, necessitados da indulgência e da caridade do Pai, do Mestre e de nossos irmãos. Candidato a ser voluntário, a ser discípulo, a ser servidor do Cristo, é ser benevolente para com todos os seus irmãos indistintamente. Quinto, ser verdadeiro, ser espírita, na casa espírita, com igual conduta no seu ninho doméstico, junto a seu esposo, esposa, filhos, outros parentes consanguíneos, nas suas relações sociais, escola, trabalho,
enfim, indefinidamente, indistintamente, com todos os seus irmãos. Sexto, a prece, o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, meus irmãos. A importância dessa luz, da oração, neste palco de amor e de paz, que é o lar. Receber a proteção e o amparo da guarda dos mensageiros do Mestre Jesus. O hábito da prece pelo lar, como alimento da alma, como hino, estar em comunhão com o Pai e com o Mestre, para que os mensageiros de Jesus intercedam por nós, junto a esse Pai amoroso, junto a esse irmão maior, Jesus. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Como entendia Jesus a caridade? Resposta dos benfeitores: benevolência para com todos, indulgências com as faltas alheias e perdão das ofensas. Essa deve ser uma regra. A caridade, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação para nossas dores. Porque praticando a caridade nós estamos praticando a justiça e o amor. E o amor é a felicidade. É a paz vibrando em nós. É o bem irradiando alegria. É a solidariedade e a fraternidade se expandindo dentro do nosso coração. Como conclusão, aos candidatos a bons espíritas, o Espírito de verdade nos diz: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Espírita, instruí-vos. Eis o segundo mandamento. Isto é, amar, compreender. Compreender e amar. Porque carregamos, meus irmãos, os cromossomos divinos. Somos filhos da perfeição, herdeiros celestes. Temos a capacidade de amar, de perdoar, de fazer o bem, de sermos justos, de sermos benevolentes, de perdoar, de fazer a caridade. Aos bons espíritas encerramos dizendo: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelo emprego que faz para domar suas más tendências. Fiquem todos, meus irmãos, na paz de Deus, seguindo o conselho do Mestre Jesus, seu mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso sentimento, e amar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. É o amor, a justiça e a caridade, de forma mútua e recíproca para todos nós que somos filhos do mesmo Pai, da sua família universal. Fiquem todos com muita paz.